romano, nem soldado do templo. Então a gente está vendo, fora isso, se a gente abre em Lucas, no Evangelho de Lucas, tem uma passagem que foi praticamente deletada pela Igreja Católica. Por que eu digo praticamente deletada? Porque uma vez eu falei isso para um monsenhor. Monsenhor é bispo, acima de bispo. Eu falei para ele e ele disse assim: Efraim, é a primeira vez que eu acho que eu estou escutando isso. Eu disse: não pode ser que você lê. Isso aí foi deletado da nossa consciência. Jesus, na última ceia, segundo o Evangelho de Lucas, pergunta: quem tem duas capas? Pergunta ou não pergunta? E ele diz: quem tiver duas capas tem que fazer o quê? Não doar, não. Venda uma e compra uma espada. Ok? Então nós estamos vendo agora, quantas vezes vocês escutaram essa passagem na vida de vocês? Pouquíssimas. Estou certo? Estou certo. Os judeus começam então a revolta em Jerusalém. Mas você, para fazer uma guerra, qual é a primeira coisa que você necessita para fazer uma guerra? Armas. E todo mundo aqui na terra de Israel e nas vizinhanças sabia que havia um grande depósito de armas, com armamento para 10.000 soldados. Gente, 10.000 soldados. Quanto é que tem a igreja de Lagoinha? 80 mil membros? 80 mil membros? Bom, ok. Eu pensei que eu já ia dizer, imagina 3 vezes a igreja de Lagoinha. Agora, então deixa eu pegar uma igreja menor do que Lagoinha. Não tem uma igreja assim de 1.000 pessoas não aqui, que já é uma igreja grande? A do Daniel. A do pastor Daniel, pronto. O pastor, imagina 10 vezes a igreja do pastor Daniel em armas, escudo, armadura, lanças, espadas, tudo que necessita um exército. E eu pergunto para vocês, quem colocou todo esse armamento aí? Quem coloca todo esse armamento na fortaleza de Massada é Herodes o Grande. Hordos Agadol, Herodes o Grande, rei dos judeus, nomeado pelo Senato Consultum, ou seja, o Senado de Roma nomeou ele rei dos judeus. Ele é o que se chama um rei nomeado, não pelo povo, e sim pelo Senado de Roma. Ele é nomeado pela fidelidade da família dele ao Império Romano. O pai dele, Antipater, era fiel ao Império Romano e ele continua fiel ao Império Romano. Herodes, ele começa não somente ele constrói, vamos dizer, reconstrói o templo já havia, que era o segundo templo de Esdras e Neemias, de Zorobabel, era um templo pequeno, e agora ele faz o maior elemento arquitetônico do mundo antigo. A gente vai entrar na esplanada do templo, que está no nosso programa? Eu não sei. Ok. Porque lá vocês vão ver capitéis que no mundo inteiro, olha gente, eu não sou argentino não, no mundo inteiro não tem capitéis tão lindos como os poucos capitéis que sobraram dentro da área do templo. Quer dizer, você tinha o mais precioso, era um lugar tão famoso e tão belo que o general Titus, ele ainda não era imperador, ele era general. Vespasiano era o pai dele que já era imperador. Ele convoca os judeus, ele sugeriu para os judeus o seguinte: saiam da área do templo e não vamos destruir uma obra arquitetônica dessa. Vamos guerrear, vocês querem guerrear? Guerreamos, porém fora do templo. Ele não queria destruir o templo. Ele não queria, porque ele não queria entrar na história como o homem que destruiu a maior obra arquitetônica. Os romanos sabiam valorizar essas coisas. Para eles, essas coisas simbolizavam a kidemá, ou seja,
o avanço tecnológico, o avanço estético, tudo que é estética e tudo que é tecnologia era parte da cultura romana e era muito valorizada por eles. Herodes, ele governa e ele tem um grande problema, Herodes o Grande. O que não falta para ele são inimigos. Quem são os inimigos de Herodes? No sul, Cleópatra odeia Herodes, e com toda razão. Herodes havia pego as terras do pai dela. Toda a região que a gente vai agora, de En-Gedi e de Jericó, eram terras dos Ptolomaicos, de Ptolomeus III, pai dela. E ele roubou. Ele, como é que se diz? Encampou as terras do pai dela. E ela tinha uma contabilidade grande com ele. Ela também odiava Herodes por uma série de outras razões, como muita gente odiava. Os nabateus aqui do lado odiavam Herodes. Saíram para a guerra contra ele. Não existe povo aqui na região que não tinha uma contabilidade a fazer com Herodes. Ou seja, e principalmente, entre todos os povos estrangeiros, que mais tinha contabilidade a fazer com Herodes era quem? Os próprios judeus. Herodes era tido como um usurpador. Herodes, ele não é da linhagem de Davi, e ele não é nem judeu, ele é judeu. Se alguém disser que ele não é judeu, você está blasfemando contra Herodes. Herodes é judeu, 100% judeu, porque o avô dele se converteu ao judaísmo. No momento que Antipater, que era edumeu, se converteu, ele passa a ser judeu para todos os efeitos. A propósito, na guerra dos judeus contra os romanos, no ano 70 da era cristã, quando Jerusalém está cercada, veio uma força de 20 mil edumeus lutarem junto com os judeus. Vieram da Edumeia 20 mil judeus convertidos para lutarem na defesa de Jerusalém, e com muita bravura. Quer dizer, nós estamos falando num período bem interessante. Como? Massada aqui. Eu estou esperando chegar um pouquinho mais para lá, para a gente ter a visão mais próxima. Bom, vocês já estão vendo Massada aqui ou não, meu povo? Sim. Isso aqui que vocês estão vendo à esquerda de vocês é Massada. Herodes, quando ele fugiu para Roma, antes de ser rei de Israel, ele fugiu para Roma. Ele deixou aqui em cima de Massada a sua esposa Miriam, que é a esposa amada, que depois ele vai matá-la, e deixou sua mãe também, Quipros, o nome da mãe dele. Deixou as duas aí, é claro, com a guarnição de soldados, e porém teve um problema. Começou a faltar água porque eles não tinham grandes cisternas. Finalmente eles são salvos por uma chuva providencial que caiu aqui e encheu as cisternas, então eles não tiveram problema. Massada, você não pode. A única forma, estão vendo ali o caminho da serpente? Estão vendo ou não, meu Brasil? Estão vendo? Ok, tá vendo que vai assim? Aquele caminho hoje em dia eles alargaram e colocaram. Era uma rampa onde só podia passar uma pessoa, ou seja, não existia formato nesse mundo de alguém conseguir conquistar essa fortaleza.